amores e amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Minha gente, vamos lá, estamos rumo a 5 mil inscritos. Parei por isso da escolha de vocês. E a 2 mil inscritos, uma surpresa muito legal. Não, eu não trago jogador amado 3 dias, eu não tiro o jogador da sua cabeça, coloco no seu time e não. Eu não faço o seu time ser campeão. Mas eu preciso que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para o YouTube saber que estão gostando dos meus vídeos malucos e a cada vídeo postado, ó, você ser notificado sempre com muito amor, tá? Hoje temos o resumão da rodada 23. Cheia de polêmica, cheia de babado, confusão e gritaria. Muita coisa boa pra vocês. E uma raiva que eu tô do meu Corinthians. Mas e aí, deixa aqui. Seu time ganhou, perdeu, empatou, você passou raiva igual eu, você teve amor? Como é que foi? Me fala. Vamos começar com Grêmio e Bahia. Com 2 gols de Tassiano, o Bahia venceu e dorme no G6 e acaba com uma série invicta do Grêmio. Sim. O Meia fez valer a lei do ex e definiu o placar lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vocês têm noção? O Grêmio tava bem nas pernas. O Bahia controlou o jogo e venceu o Grêmio por 2-0 lá no Alfredo Jaconi. Tassiano anotou os 2 gols da partida e carimbou a lei do ex contra um adversário com reservas. O tricolor... Foi tricolor contra tricolor? Foi. Então vamos lá. O tricolor baiano voltou ao G6 com o resultado, enquanto o tricolor gaúcho viu encerrar a invencibilidade de 8 jogos na partida. Nessa temporada, tá? Não tá fácil para o Grêmio. Com 1-1 para cada lado, Atlético e Cuiabá fizeram um jogo terrível. Mas teve reserva. Eu sei. Mesmo assim, pela grandeza de quem joga no Atlético Mineiro, tem que saber que você não é reserva, você é o próximo. Você pode conseguir ser titular. Com um pênalti para cada lado, Atlético Mineiro e Cuiabá empataram no Brasileirão. Os gols foram feitos no primeiro tempo. Deixou tudo igual e alguns torcedores meio bravos. Usando um time alternativo, Atlético Mineiro empatou com Cuiabá em 1-1, lá na Arena MRV. Na primeira etapa, Igor Gomes abriu o placar para o Galo, cobrando pênalti, mas após revisão recomendada pelo VAR, também com o auxílio do árbitro de vidro, árbitro de vídeo. Em outra penalidade, Isidro Pita deixou tudo igual antes do intervalo no segundo tempo. O Dourado teve a chance de virar a partida, mas parou na retaguarda adversária. Não foi fácil, tá? Aí, meu orgulho, gente. O Bragantino recebeu o Fortaleza. Minha gente, o Fortaleza conseguiu provisoriamente a liderança do Brasileirão da Série A. O Fortaleza venceu o Bragantino e conseguiu provisoriamente a sua liderança, merecidíssima. Pochettino marcou para o Lion, o Fortaleza. Já Lincoln deixou tudo igual para o Bragantino com gol de pênalti. Breno Lopes fez o gol da vitória do Fortaleza. Com
Com gols de Pochettino e Breno Lopes, o Fortaleza venceu o Bragantino por 2-1 lá no Nabizão. Pochettino abriu o placar para o Leão do Psi. Lincoln deixou tudo igual de pênalti. E Breno Lopes fez o gol da vitória já no final do segundo tempo. Fortaleza virou líder temporariamente com 45 pontos. E se o Botafogo vai receber o Fortaleza. O Botafogo vai receber o Flamengo. Já o Bragantino é o 11º com 27 pontos. E agora o nome da minha raiva, Corinthians. Corinthians é o nome da minha raiva. Mas eu amo. Em jogo para sair do Z4, o Corinthians conseguiu empatar em 0-0 com o Fluminense. Mas aí que tá. Eu acho engraçado que lá na Neoquímica Arena, o Corinthians fez 3-0 nesse mesmo Fluminense. E o time tava pior do que tá agora, tá? Que agora teve o Hugo fechando o gol. Então, o que dizer? Ai, é só dever aqui. Em confronto direto contra a zona de rebaixamento, Fluminense e Corinthians não saem do 0-0 lá no Maracanã. Os times ficaram no 0-0 e seguem entre os últimos colocados do campeonato. Situação de Fluminense e Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro se refletiu no jogo deste sábado no Maracanã. O empate em 0-0 mostrou os motivos que levaram os dois times a estarem na briga para fugir do rebaixamento da competition. Não tá fácil. Foi um jogo ruim? Não, foi um jogo péssimo. Eu não reconheci o meu time, eu não reconheci o Corinthians, eu não reconheci o Fluminense, eu achei que ia ser um jogo bom, foi uma bosta. Não recomendo nem de graça nem pagando. Eu tenho dó de quem foi pro estádio e pagou pra ver aquilo, porque misericórdia. Pensa no jogo uma bosta. Tá, que perca de 5-0 era melhor do que esse 0-0. Porque esse jogo foi horrível pros dois lados. Pensa em dois times que fecharam a casinha e esqueceram de atacar. Se vocês dois fecham, quem vai fazer o ataque dessa bodega? Ninguém. Mas é assim que funciona a minha raiva. Mas eu ainda amo o Corinthians, tá? Ainda tô na fé. Ai, minha gente. O Atlético Goianiense acabou com 15 jogos sem vencer. E superou ninguém mais, ninguém menos que o Internacional lá no Antônio Scioli. O gol saiu após um passe errado de Thiago Maia. A bola ficou com Jorginho, que tocou para Hurtado e fez o gol. Se eu não me engano, foi aos 22 do segundo tempo. Vamos confirmar. Fim dessa grande seca. O Atlético Goianiense conseguiu acabar com um jejum de 15 partidas sem vencer, com direito a 3 derrotas consecutivas. E ganhou do Inter por 1-0 lá no Antônio Scioli. O gol da partida saiu de Hurtado aos 22 do segundo tempo. Thiago Maia tentou um passe de 3 dedos dentro da área, mas errou a bola e ficou com o Jorginho. O camisa 18 tocou para Hurtado, que superou o Rocher e garantiu 3 pontos. Os colorados até tentaram buscar o empate, mas Alário falhou em todas as oportunidades. Aí, minha gente, o nosso querido Criciúma catou o Vasco, né? No primeiro jogo, foi lá em São Januário 4-0 para o Criciúma, que nem eu acreditei. Mas dessa vez o Vasco acordou para a vida. E aí... Ai, desculpem a minha rinite. O Vasco conseguiu fazer 2-2. Foi um
um jogo muito bom de se ver, tá? Foi um empate divertido. Assim eu gosto. Agora não me vem aquele Corinthians com 0x0 naquela porcaria de jogo. Que foi só por socorro Deus. Não tem solução. Bolazzi fez 2 gols para o Criciúma. E Vasco ficou num empate. Vasco saiu atrás e conseguiu virar com David e Ryan. Mas Bolazzi marcou no fim e deixou tudo igual no Heriberto Rios. Ou seja, Bolazzi abriu o placar. Bolazzi fechou o placar. Esse cara joga muito, gente. Desculpe, mas eu gosto do jeito que ele joga. Ele gosta de jogar muito. Criciúma e Vasco ficaram em 2x2. Os donos da casa abriram o placar com Bolazzi, mas Vasco reagiu e virou com gols de David e de Ryan, ainda na primeira etapa. Mas na reta final do confronto, lá no Heriberto Rios, Bolazzi voltou a marcar, fazendo seu terceiro gol sobre o Vasco em 2024 e carimbou a igualdade no placar final. Não tá fácil. Depois do Criciúma temos o Choque Rei, que teve choque. Vocês não estão entendendo nada, né? Mas esse Choque Rei teve choque. Provocação, expulsões, teve de tudo. O que podia, o que não podia, o que devia, o que não devia. Teve de tudo, minha gente, de tudo. Melhor jogo da vida para se assistir. Recomendo. Quem gosta de barraco e UFC ao vivo, assiste esse Choque Rei de Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Vou avisar já. Zé Rafael foi expulso, Rodrigo Nestor foi expulso e Luciano foi expulso. Zé Rafael pelo Palmeiras e Rodrigo Nestor pelo São Paulo por uma discussão e agressão. Luciano pelo segundo amarelo, tá? São Paulo venceu, Palmeiras venceu São Paulo com um gol nos acréscimos e o clássico teve provocação e confusão. Luciano empatou no segundo tempo e provocou, e Lopes decidiu para o Verdão. O Choque Rei terminou com briga dentro e fora de campo. Teve barraco. O Palmeiras venceu São Paulo por 2x1 lá no Allianz Parque. A rodada 23 do Campeonato Brasileiro, que ficou marcada por provocação, trabalho do VAR e confusão com titulares, o Verdão abriu o placar no início da segunda etapa, já no segundo tempo, com Lopes em jogada que precisou ser revisada pelo árbitro de vídeo. Porque agora todo lance de gol é revisado pelo árbitro de vídeo. Ai, misericórdia, pelo árbitro de vídeo é regra. Aí passa no telão e tudo, viu? O tricolor, que apostou em uma formação de reservas, usou alguns titulares durante o confronto. Empatou com o Luciano, que comemorou provocando a torcida palmeirense e chutando a bandeirinha de escanteio. O Palmeiras chegou ao seu segundo gol logo depois de Lázaro, mas a jogada foi anulada por Rafael Claus e recomendação do VAR. Teve impedimento do Lopes. Eu já não achei impedido, mas teve. A anulação não fez falta para os donos da casa, porque o Lopes ganhou de Rafael pelo alto e marcou o golaço da vitória palmeirense. Aí agora a confusão, minha gente. O fim da partida ficou marcada por uma grande confusão no Allianz Parque. A discussão entre os jogadores do Palmeiras e São Paulo, que se iniciou no gramado, foi até o túnel de acesso dos vestiários das duas equipes. O árbitro Rafael Claus foi chamado pelas duas arbitragens, mas não anunciou nenhuma decisão. Os dois expulsos depois do jogo, tá? O Zé Rafael e o Rodrigo Nestor.
provocação e cartão vermelho. Luciano, que saiu do banco no segundo tempo e foi protagonista do choque rei. Foi dele o gol de empate do tricolor. Lá na comemoração, o atacante provocou os palmeirenses, fazendo aquele gesto de silêncio, e chutou a bandeirinha de escanteio. Nova regra na comemoração: chutar a bandeirinha de escanteio é a mesma coisa de tirar a camiseta. Cartão amarelo. O que rendeu ao São Paulino um cartão amarelo. Nos acréscimos, quando o clássico ainda estava empatado, Luciano fez uma falta em Felipe Anderson na entrada da área e foi expulso. Suposto lance de gol, vocês já sabem um pouco das regras. Mas assim, o Luciano, ele demorou para ter sido expulso, porque ele achou que o choque rei era só ele em campo. Demorou muito para ele ter sido expulso. Era para ter sido pior. Mas não para por aí. O clássico que era para ser o clássico da paz, depois daquele monte de confusão, foi só barraca, confusão e gritaria. Reclamação palmeirense e expulsões. No fim da primeira etapa, Rafael Claus mostrou cartão amarelo para Abel Ferreira por reclamação e depois expulsou o auxiliar João Martins, que entrou no gramado para discutir com o árbitro. Na segunda etapa, o Verdão reclamou da anulação do gol do Lázaro. O VAR recomendou a revisão da jogada e alegando o impedimento de Lopes. A preocupação São Paulina foi Patrick, que entrou na partida no primeiro tempo, depois de Ferreirinha sentir uma lesão. E ele saiu do Allianz Parque de ambulância. O lateral esquerdo ficou caído no gramado depois de uma disputa pelo alto com o Estevão. E chegou a ficar desacordado, de acordo com relatos. O jogador saiu do local consciente e foi encaminhado para o hospital, tá? Albert Einstein. Eles deram cabeça com cabeça e saiu desacordado. Não foi um lance legal, foi um lance muito pesado. O Estevão deu uma apagada depois disso e demorou para ele voltar. Demorou. O Atlético Paranaense recebeu o Juventude. E 2-1 para o Juventude, que está dando trabalho para todos os times. O Juventude venceu o Atlético fora, que foi lá na Liga Arena, e se afastou do Z4 do Brasileirão. Nenê abriu o placar para o Juventude. Nicão deixou tudo igual lá na Liga Arena, mas Ian Souto garantiu a vitória do Juventude. Foi fácil? Não, mas foi divertido. O Juventude venceu o Atlético por 2-1 na Liga Arena. Nenê abriu o placar para o time gaúcho. Nicão empatou. E ainda no primeiro tempo, mas Ian garantiu os 3 pontos para o Juventude. O Juventude venceu a primeira fora de casa, se recupera e fica mais longe do Z4. Já o Atlético chegou a 6 jogos sem vencer em casa e se distanciou do G6 no Brasileirão. Aí, minha querida gente linda, o Botafogo voltou mais líder do que nunca. Lembra que eu falei pra vocês que a vitória do Fortaleza deixou ele líder provisoriamente? Foi só provisoriamente. Porque o Botafogo pegou o Flamengo e sim. Contem comigo. 1, 2, 3. Fora o show e os ameaços. 4-1 em cima do Flamengo malvadão. Se tá ruim pro Flamengo, imagina pra nós, torcedor, né? Tamo aqui. Fé, foco e pozinho mágico. Ó.
monte de pozinho mágico pra ver se dá uma iluminada na gente. Né, minha gente? Não tá fácil. O Botafogo engoliu o Flamengo no segundo tempo e goleou. E voltou à sua destemida liderança do brasileiro. Com força máxima, o alvinegro carioca sobra fisicamente e ainda perdeu um pênalti e pegou o embalo para a decisão contra o Palmeiras nas oitavas da Libertadores. Tá fácil não. Não está fácil não. O Botafogo está de volta à sua liderança do Brasileirão. E em grande estilo, sem poupar, o alvinegro entrou com força máxima, sobrou fisicamente, engoliu o time misto do Flamengo no segundo tempo e goleou por 4-1. Com 2 gols de Matheus Martins, um de Igor Jesus e outro de Matheus Ponte. Enquanto Bruno Henrique só descontou e o Botafogo ainda perdeu um pênalti com o Almada. E com muito mérito, o time de Arthur Jorge pegou embalo para a decisão contra o Palmeiras nas oitavas da Libertadores. Esse negócio de time misto, eu acho legal. O Flamengo tem time A, time B, pega o A e o B, faz um C, um D. Tomou uma goleada do Flamengo. Que medo é esse, minha gente? O que aconteceu? Eu não vou... O Flamengo me toma uma goleada do Botafogo. Eu tô aqui até agora. Legal. Bom pra eles. Já o Vitória recebeu o Cruzeiro. Teve Neres expulso por uma falta muito dura. Foi cartão vermelho direto, tá? Aos 38 do primeiro tempo. Não foi fácil. Não. Ai. Ainda que o Vitória foi guerreiro de empatar em 2-2. Mas tava ganhando de 2-1, viu, minha gente? Não tá fácil. E, poxa, né? Eles têm que fazer mais fotos desse tipo? Gente, vocês estão se arriscando demais. Por nada, tá? Por nada. Não tava vencendo o jogo, nem precisava de uma falta daquela. Não precisava. O Cruzeiro aproveitou um homem a mais e empatou com um gol polêmico contra o Vitória. O Vitória abriu 2 gols de vantagens com direito à bicicleta de Alejandro, mas Dineno decidiu para a Raposa. Lance do empate gera reclamação de atletas e do presidente do time baiano. Com um belo de um jogo eletrizante lá no Barradão, o Cruzeiro saiu com um gostinho de 3 pontos. Já o Vitória, que viu Neres ser expulso ainda no primeiro tempo, não resistiu ao poderio ofensivo da Raposa e cedeu o empate. No fim do jogo, após abrir 2-0 e ver 2-2, reclamou de mão na bola, falta no gol celeste, um resultado amargo na luta do Vitória contra o Z4. Os gols de Osvaldo e Alejandro foram pelo Vitória e os 2 de Dineno encerraram a rodada 23 do Campeonato Brasileiro, cheio de alternativas, cheio de polêmica. Lembrando que Dineno fez os 2 da Raposa, o Cruzeiro, tá? O Neres foi expulso por aquela falta imperdoável, tá? Desculpa aí, mas foi imperdoável. É isso, amores. Essa foi a nossa rodada 23. Um grande beijo. Gratidão por tudo até aqui. Amo vocês demais. Vocês são fodásticos, incríveis, maravilhosos. Lembre-se, coloquem Deus à frente de tudo que vocês forem fazer, que vocês vão descobrir um lindo segredo. Os planos dele são maiores que o nosso.
Os planos dele para nós é maior que o nosso. Coloque Deus à parte de tudo na sua vida, com muito amor. Deixe Deus entrar na sua casa e cuidar de você, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Um grande beijo. Gratidão a tudo por vocês me assistirem. Gratidão a Deus por me permitir gravar e por permitir vocês assistirem. Gratidão a Deus por tudo até aqui. Gratidão a vocês também. Amo vocês demais. Beijo, eu fui.